Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o SNAG 11, que é um fundo do segmento do agro, trazendo para vocês as principais notícias que saíram sobre o fundo imobiliário, bem como o seu relatório gerencial. Mas antes de nós passarmos para o conteúdo, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, que possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, como também fazer sugestões de conteúdo. Acabaram saindo duas importantes matérias, né? A primeira diz que SNAG 11 reporta um dividend yield anualizado de 13,3, muito alto, ou seja, pagando bem acima do que o mercado ele geralmente paga. E o ponto mais importante é a inadimplência zero. Por quê? Porque geralmente o segmento do agro ele é bem mais arriscado e você ter inadimplência zero é um bom sinal. Uma outra informação é que hoje, dia 25, é justamente o dia em que o SNAG distribuiu aí 5,25 milhões para o seu cotista. Passando para o relatório gerencial do SNAG 11, ele acabou de anunciar, né, que no dia de hoje você recebeu um dividendo aí de 10,5 centavos, né? Ou seja, 10 centavos e meio, o que é um excelente dividendo. Se nós olharmos a carteira com o dividend yield médio, que é o famoso all-in, ele estaria em torno de 15,45%. O número de cotista 87.023, ou seja, mantém o número de cotista muito bem e subindo, começando a crescer. Do ponto de vista do seu preço sobre o valor patrimonial, ainda se encontra descontado, ou seja, ainda vale a pena pagar, porque o ideal é que esses fundos de CRA, você imagine que ele seja um fundo de papel. Embora o SNAG ele possua dois imóveis, então ele não é 100% CRA. Se nós olharmos do ponto de vista de lucro acumulado por cota, ele tem 4 centavos, que é uma excelente reserva. O fechamento de cota do mercado foi R$ 10,04, mantém o patrimônio de 503,99 milhões, um dividend yield anualizado, que é aquele que aparece no home broker, de 13,30, a cota patrimonial R$ 10,08, ou seja, o mercado ele está se aproximando da cota patrimonial e ele tem um valor de mercado de 502 milhões. E a notícia mais importante, inclusive usada em muitas reportagens, foi inadimplência zero. Se nós observarmos a performance do SNAG, ele sofreu muito, principalmente ali final de 2022 e início de 2023, e depois ele sobe aí conseguindo bater todos os indexadores, como IFIX, IPCA, IPCAI 7, ou seja, ele performou muito bem, né? Ou seja, ele vem performando aí muito bem, porque ali naquele período, ali do início, ali em agosto de 2022, ele vinha ali acompanhando geralmente esses indexadores, até que o momento em que ele consegue, aí sim, se desligar deles, né? E consegue bater todos eles, ou seja, é um fundo que vem performando muito bem diante dos outros. Um ponto que sempre os principais investidores do segmento agro, eles gostam de comparar, não é com o IPCA, é com o CDI. Então, esse dividendo, ou seja, esse rendimento que o cotista de SNAG está tendo atualmente, esse rendimento de 130%, equivaleria a um CDI que paga 153%, ou seja, muito bom. Então, por que seria 153%? Porque ele leva em consideração o pagamento do imposto de renda. Então, esse dividendo que você está recebendo com o SNAG, você só receberia se você tivesse um CRI de CDI, né, na sua carteira,
que ele pagasse 153%. Se nós descermos aqui embaixo, do ponto de vista de distribuição versus dividendo anualizado, ele vem pagando aí 10 centavos desde o mês de dezembro de 2023. Esses valores se repetiram em janeiro, fevereiro e março, o que mantém um dividend yield anualizado entre 13,21 e agora no mês de março sumindo para 13,26, ou seja, um excelente retorno para o investidor. Se nós olharmos para a carteira em si, os rendimentos eles vêm aumentando. Em janeiro, 5,4 milhões, em fevereiro, 5,7 e em março, 6 milhões, ou seja, vem crescendo. E por outro lado, as despesas elas vêm diminuindo. Foi 465.424 e depois 422, ou seja, um excelente resultado, ou seja, o fundo vem aumentando as suas receitas. Evidentemente que você deve ficar muito de olho na carteira do Snag 11, por quê? Porque a sua carteira tem 3 CRA, sendo que o CRA, chamado de Boa Safra, ele corresponde a 66,7% do PL do fundo. É uma taxa boa de CDI mais 3 e um CRA que ele tem duração de 15,9 anos, ou seja, muito longo com relação à taxa de risco 3A, ou seja, é um fundo que vem performando muito bem. O problema é essa alta concentração que ele tem em um único CRA, embora esse CRA, Boa Safra pulverizado, ele tem um grande número de, de devedores dentro dele, né? Ele é bem pulverizado, ele é diversificado, só que ele é chamado de CRA pulverizado Boa Safra, ou seja, tem muita gente que faz parte desse CRA chamado de Boa Safra, tanto que ele ocupa aí 66,7% do PL. Com relação a imóveis, ele possui 2 imóveis e também pertence ao Boa Safra, ou seja, é um fundo muito dependente da performance do Boa Safra e você tem que ficar de olho. Um outro ponto que você deve ficar de olho, você que é cotista do SNAG, é ficar de olho nessa tabelinha de probabilidade de inadimplência média, onde ele pega os devedores e vai dividindo. Como nós podemos observar, a taxa de inadimplência entre 0,5%, eles seguem ali na casa de 25%, certo? Entre 0,5 e 0,9, a gente percebe que aumentou um pouquinho, né? Saltando de 14 para 17. Entre 1 e 1,9 também subiu em março. Já a possibilidade de inadimplência maior aí do que 2% caiu, né? O que é um bom sinal, porque o que a gente imagina que o maior cenário de inadimplência nesse fundo seja menor do que 1 ou no máximo 2%. E isso é muito bom para você que é investidor. Então, por isso é que você tem que acompanhar, é quando você tiver um cenário aqui onde muitas vezes em fevereiro ele está mais alto do que em janeiro, ou no mês que você está avaliando, ele está mais alto do que no mês passado. Por exemplo, a inadimplência na casa de 10% e 15%, como nós podemos observar, foi menor do que no mês de janeiro. Ou seja, isso é muito bom. Significa o quê? Que o fundo está performando muito bem e existe a possibilidade de inadimplência? Existe, mas menos do que 1%. Isso é muito bom. O grande problema é quando a inadimplência começar a crescer, principalmente nesses dois últimos aqui, que aí sim você tem que ficar de olho. Como é que o mercado ele viu esses resultados, né? Então, esses resultados eu peguei justamente hoje, tá a cotação dele R$ 10,05, ou seja, se aproximou aí da sua cotação mínima, que é R$ 9,99. Está distante da sua cotação máxima, que é R$ 10,40,
porque é interessante que esse fundo ele não é tão volátil, embora ele seja de R$ 10. O dividendo dele continua o mesmo, 13,19, e ele vem sofrendo uma queda tanto nesse mês de 0,2, mas no ano inteiro só 0,1, o que elimina essa queda de 0,2, porque se nós considerarmos se em um ano ele cai 0,1, eu não posso considerar uma queda de 0,2 no mês, porque é insignificante se ele tem uma queda de 0,1 no ano, certo? Se nós olharmos, ele subiu, né? Geralmente os investidores acabam comprando ele bastante. Quando entra ali na data X, a maioria evidentemente deixa de comprar ele, o que faz ele cair, né? Mas diante do pagamento do dividendo no dia de hoje, ele já vai subindo novamente. Ou seja, vem performando muito bem, vem se propondo o que ele se propõe a fazer, ele vem fazendo, e ele é um fundo muito claro, com muitas métricas, muito bem feito, no intuito de não mascarar o risco para o investidor, mas informar o investidor o máximo possível. Então, parabéns para a Suno pelo fundo imobiliário que eles estão gerindo e pela quantidade de informações que estão nesse relatório gerencial, que dão bastante segurança para os seus investidores. Valeu, muito obrigado por vocês terem permanecido aqui até o final do nosso conteúdo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.